Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta que foi feita nos comentários dos vídeos do meu canal, né? A pergunta foi feita pelo Nathan Souza e a pergunta dele é a seguinte: você acha que a espada tem alguma utilidade nos dias de hoje para defesa pessoal, caça, etc? Muito bem, Nathan. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro com relação ao uso de espada como uma arma para caça. Eu não consigo lembrar agora nenhum exemplo de espada que era empregada para caçar animais no passado. Normalmente lâminas até são empregadas para caça, mas geralmente ou é faca ou é lança, tá bom? No caso de animais menores, ou animais até maiores, mas que tenham sido pegos numa armadilha, algo semelhante, né? A faca normalmente ela é empregada para o abate desse animal, né? E existem lanças próprias para a caça de animais maiores, como por exemplo o javali. Existem alguns exemplos nos Estados Unidos e em outros países onde o pessoal usa lança para caçar javali, mas é uma lança específica para esse tipo de animal, né? E normalmente o caçador ele fica numa posição camuflada em cima de uma árvore, né? E de lá ele arremessa a lança contra o animal. Espadas normalmente nunca foram empregadas para caça, até onde eu sei. Agora, com relação ao uso da espada como uma arma de defesa pessoal, existem algumas possibilidades. De cara, já se pode descartar o manejo da espada como arma de defesa pessoal em trajetos. Então, por exemplo, não é uma arma que você vai portar hoje em dia, né? Principalmente por conta do tamanho da espada. Mas a espada, ao longo da história, era muito mais uma arma para defesa pessoal em ambiente cotidiano do que uma arma de guerra de verdade, né? Assim como pistolas hoje em dia não é uma arma primária em um cenário de combate, numa guerra, por exemplo, mas é uma arma que o soldado carrega para poder se defender em caso de pane no equipamento principal dele, né, para ele conseguir se retirar para uma posição mais segura. Então, no caso, o principal emprego de uma espada para defesa, do meu ponto de vista, seria para defesa residencial, né? Ou numa propriedade sua. Então, é um local onde você pode ter a espada, você pode manter ela numa posição onde você está aqui por perto. Se você notar a presença de um invasor agressor, você pode acessar essa arma para poder se defender. Mas se defender contra o quê, né? Bom, óbvio que no caso uma arma de fogo ela tem muito mais vantagem em relação a uma arma branca, né? Devido ao fato dessa arma poder efetuar disparos a uma distância maior, né? Da qual a arma branca dificilmente iria conseguir atingir esse agressor. Bom, mas nem todo mundo, nem todo invasor, agressor tem acesso a uma arma de fogo, né? Bom, então podem haver casos em que uma pessoa fora de controle, por exemplo, de repente venha invadir a sua casa desarmada, ou pode ocorrer desse invasor, agressor, simplesmente estar armado com uma faca ou uma lâmina curta, né? Por quê? Porque facas são ferramentas, são objetos comuns, né? Então, dentro de qualquer domicílio você acaba encontrando uma faca na cozinha, né? Então é um objeto que praticamente todo mundo tem acesso, e pode até ser o caso de que aquele invasor acabe se dirigindo para sua cozinha para acessar uma faca e utilizar essa ferramenta de cozinha como arma ofensiva, né? Bom, então nesse caso as coisas são mais sérias. Se você puxa uma faca também, fica uma situação meio empatada, né? Os dois têm a mesma capacidade de ataque e defesa, né? Às vezes pode haver uma faca maior do que a outra, só que acaba não dando tanta vantagem assim por serem objetos muito similares, né? Já no caso da espada, a coisa é totalmente diferente, né? Porque a ideia da espada é basicamente a mesma de uma faca, cortar e estocar. Porém,
A grande diferença é que a espada pode golpear um adversário de uma distância muito maior. E essa é a principal vantagem no manejo de uma arma longa, né? Seja uma lâmina ou uma arma de fogo, né? É a possibilidade de atingir o seu adversário de uma distância a qual ele não consegue te atingir. Então, no caso, por exemplo, em que o seu agressor ou invasor esteja armado com uma faca apenas, e você consiga notar o momento da invasão, acessar a sua espada e confrontar esse agressor, a simples vantagem de alcance da sua espada já desencoraja o ataque desse agressor, né? Então já é um efeito moral devido à vantagem óbvia dessa arma em relação a essa, porém é muito importante também que salientar que é uma situação muito complicada, no caso de um agressor armado com uma faca. Muitas vezes a motivação dele pode fazer com que ele não ligue tanto para a própria vida dele, né, e venha atacar com tudo, né? Então é muito importante que, além de possuir uma espada, você também saiba manejar essa espada de forma correta, né? Existem muitos canais de YouTube aí, por exemplo, de pessoas que têm acesso a espadas. São canais que até têm muitos inscritos e muitas visualizações, mas quando você vê o sujeito manejando a espada, o sujeito só passa vergonha, porque muitas vezes aquilo que ele está fazendo com a espada é uma coisa que ele imagina como manejo de espada, mas não é propriamente uma técnica de espada, seja uma katana ou qualquer outra lâmina semelhante a uma espada. Então, do meu ponto de vista, a espada é sim uma arma viável para a defesa pessoal, né? E uma espada só perderia em efetividade realmente contra uma arma de fogo. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pistola de airsoft, mas simbolizando uma arma de fogo. A vantagem que teria é que a arma de fogo consegue atingir um alvo a uma distância que a espada não consegue atingir, né? Porém, essa vantagem depende de distância. Então, se o seu adversário está a uma certa distância, acima de 5 metros até 30 metros, uma arma de fogo como uma pistola dá conta, né? E se tratando de uma situação de invasão de residência, uma arma de fogo como uma pistola ou um revólver é a melhor opção que você tem para defesa residencial. Bom, então a espada é uma arma viável para defesa residencial até um certo ponto, até um certo tipo de situação, um certo tipo de contexto. Mas tem que ser uma espada? Afinal de contas, aqui no Brasil, encontrar uma espada afiada é uma situação um pouquinho complicada. Você até encontra espadas à venda aqui no Brasil, porém por preços exorbitantes. Uma espada como essa aqui, por exemplo, pode ser comprada no exterior por $100, né? Fazendo as contas aí com o dólar a R$ 5,10, como está hoje em dia, uma espada dessa sairia em volta aí de R$ 510, R$ 550, né? Mais uns 60% de imposto aí, talvez uns R$ 700 aí o valor da espada comprada em uma loja no exterior, né? Porém, quando chega aqui no Brasil, os lojistas conseguem jogar o preço de uma espada como essa para R$ 1.800, R$ 2.000 ou talvez até mesmo mais caro, né? Então o preço acaba sendo proibitivo, né? O valor que você paga em uma espada, talvez você consiga comprar um rifle 22 aí de forma legal, né? Também lembrando que tem todo o trâmite burocrático para se comprar uma arma de fogo, né? Mas a faixa de preço está muito similar, né? Bom, mas a parte boa é que você não precisa de uma espada para ter uma lâmina com um alcance tão grande assim, né? Então, só para dar um exemplo, existem facões aí com 20 polegadas de comprimento, né? Que é um comprimento muito similar a uma wakizashi, uma espada curta, né? E até mesmo existem facões de até mesmo 24 polegadas que podem ser comprados no mercado, né, com certa facilidade, né? Então você não precisa desembolsar R$ 2.000, né, para ter uma lâmina comprida, né? Muitas vezes com R$ 20, como é o caso
desse facão da Tramontina, você já tem uma lâmina com um comprimento razoável, capaz de fazer frente e até mesmo desencorajar um agressor que esteja armado com uma faca, né, uma faca pequena. Né? Lembrando que é uma situação muito perigosa, né, uma invasão de uma residência por um indivíduo armado com uma faca, um objeto cortante. Cada situação é uma situação diferente. Tem um sujeito que pode ter entrado ali para roubar um tênis, ou pode ter o sujeito que entrou ali para se vingar de uma pessoa da qual ele nutre um certo rancor, né? E a motivação acaba mudando o ponto até o qual esse indivíduo pode chegar, né? Então não basta apenas você ter uma arma e apresentá-la, você tem que saber usá-la e estar disposto a fazer o que é necessário para proteger a sua casa e a sua família. Bom, Natan, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta. Todos que estão assistindo meu vídeo, por favor, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.